Qualquer adulto com pelo menos 50 quilos de peso deveria tomar 10 mil unidades de vitamina D por dia. E isso levaria 2 a 3, às vezes 4 meses para fazer com que lentamente a vitamina D fosse se elevando. Eu digo, o nível sanguíneo de vitamina D fosse se elevando até se estabilizar dentro de uma faixa que a gente considera adequada, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, que é dias de pandemia de coronavírus, né? Porque todo o nosso sistema imunológico, em todas as fases, seja o sistema imunológico inato ou inespecífico e o sistema imunológico, a fase adquirida, em que você começa a produzir anticorpos, todo o sistema imunológico, em todas as suas atividades, em todas as suas fases de reação contra uma infecção, são dependentes de vitamina D. Então, a informação básica, todo adulto com pelo menos 50 quilos de peso deveria tomar 10 mil unidades de vitamina D por dia. Isso como suplemento, considerando pessoas que vivem, quase todos nós vivemos, em ambientes urbanos e não nos expomos ao sol, e quando nos expomos colocamos filtro solar que bloqueia a produção de vitamina D. Isso vale para as gestantes também. A gente tem aconselhado as gestantes, de uma forma geral, a tomar 10 mil unidades de vitamina D. Ocorre que a vitamina D, são duas coisas a serem observadas. A vitamina D é um hormônio lipossolúvel, né? Isso significa que ela é solúvel em gordura e que a vitamina D que nós estamos ingerindo, começamos a ingerir hoje, por exemplo, ela vai sendo coletada pela gordura que todos nós temos debaixo da pele, que é o chamado tecido celular subcutâneo. Então, essa dose pode aumentar de acordo com a quantidade dessa gordura, né? Então, se eu tenho sobrepeso ou sou obeso, eu tenho uma quantidade maior dessa gordura sobre a pele, que funciona como uma espécie de esponja, né, absorvendo a vitamina D. E é por causa disso, por causa dessa gordura que todos nós temos debaixo da pele, que a vitamina D vai lenta e gradualmente se elevando, até depois, quando chega a 3, 4 meses, está estabilizada no nível que nós desejamos. Isso significa que essa gordura debaixo da pele, ela foi absorvendo lentamente e ela já está saturada de vitamina D depois de 3 a 4 meses. Se a gordura é mais volumosa, é possível que você tenha que tomar doses bem maiores, né? Pessoas obesas podem necessitar 2,5 vezes a mais, a quantidade maior de vitamina D diária, para atingir o mesmo nível sérico das demais pessoas que têm um peso proporcional à sua altura. Então, assim, na tentativa de aconselhar de uma forma genérica, não sei se, uma forma genérica toda a população, né, nós temos dito para essas pessoas, para a pessoa que, se ela tem próximo de 50 quilos de peso, ela deveria tomar as 10 mil unidades, por exemplo, 60, 65 até 70 quilos de peso. Se ela tem próximo de 50 quilos de peso, de 100 quilos de peso, ela deveria tomar 20 mil unidades. Ainda estamos dentro de uma dose fisiológica, porque de 10 a 15 mil unidades é o que se produz por poucos minutos de exposição solar, se eu for uma pessoa jovem, de pele clara, e estiver sob o sol forte, né, próximo ao meio-dia, e tiver todo o meu corpo exposto ao sol. Então, nessa situação, e sem filtro solar, sem interferência de vidro. Então, nessa situação, eu vou produzir essa quantidade de vitamina D. Mas essa quantidade, a quantidade de tempo que você fica exposto ao sol para obter a mesma quantidade de vitamina D,
depende, então, não só da quantidade de superfície corporal que você tem exposta ao sol, mas depende da pigmentação da pele, da idade da sua pele. Uma pessoa de 70 anos pode precisar 5 vezes mais tempo de exposição para obter o mesmo tempo de exposição solar. De qualquer forma, entre 10 e 20 mil unidades você produz por exposição solar. Quando você atinge essa quantidade de 20 mil, a pele para a produção. Então a gente entende que essa é uma dose fisiológica. Então nós temos aconselhado, como a gente tem que dar uma orientação geral para toda a população, e a maior parte da população tem um peso entre 50 e 100 quilos, a gente diz, olha, se você tem um peso próximo de 50 quilos de peso, né, tome 10 mil unidades. Se você tem um peso próximo de 100 quilos de peso, tome 20 mil unidades. Se você tem um peso intermediário como 80 quilos, então tome 15 mil unidades por dia. Tomando essa dose, essa pessoa vai atingir em torno de 80, 90, 100 nanogramas por ml. Isso é perigoso? Não, de forma alguma. A dose tóxica de vitamina D o nível tóxico de vitamina D é de 240 nanogramas por ml. Então não tem problema se a pessoa se surpreender, tomou 10 mil unidades, tem 50 quilos de peso, foi medir a vitamina D, ela estava com 110 ou 120. Não há problema, ela está longe da dose tóxica, que, como eu disse, é de 240 nanogramas por ml. Agora, então isso a gente aconselha para todos, inclusive para as gestantes. Se uma gestante se uma pessoa, uma mulher está tentando engravidar e não consegue, tem abortos repetidos no primeiro trimestre da gestação, tá? É muito possível que isso seja uma manifestação autoimune. Por exemplo, eu tinha uma paciente que veio me procurar porque ela não conseguia engravidar e soube que pacientes portadoras de esclerose múltipla que tomaram doses bem mais elevadas do que essa, porque aí é uma questão terapêutica para a doença autoimune, ajustada de acordo com seu nível de resistência genética, muitas dessas pessoas vieram a engravidar. Muito bem, então a irmã dela veio me procurar, porque ela tinha tido vários abortos no primeiro trimestre da gestação, e veja só, ela tinha tireoidite de Hashimoto, ou seja, ela tinha uma doença autoimune em que o sistema imunológico agredia a glândula tireoide. E nessa situação, isso é uma corroboração ao fato de que o aborto de repetição ocorrendo no primeiro trimestre da gestação é uma manifestação autoimune em que o sistema imunológico rejeita a implantação do embrião. Essa senhora conseguiu engravidar tomando doses próprias para a doença autoimune, mas aí é o que os pacientes e seus familiares nas redes sociais começaram a chamar de protocolo Coimbra, que usa doses adequadas para, vamos dizer que a pessoa tem um nível alto de resistência, então a gente nivela o nível sérico para contrabalançar esse nível de resistência. E essa pessoa conseguiu engravidar, agora está no final da gestação, e está mantendo doses similares às pessoas que têm doenças autoimunes. Quando nós falamos em crianças, no momento que a criança nasce, ela deve estar tomando, deve começar tomando 1000 unidades por quilo de peso, né? Quando ela passar para 10 quilos de peso, ela deve estar tomando 2000 unidades. Quando passar para 15 quilos de peso, ela deve estar tomando 3.000 unidades, 20 quilos de peso, 4.000 unidades e assim por diante. Ou, se você preferir, você vai alcançar o mesmo cálculo se você dar 200 unidades por quilo de peso. Vai dar exatamente a mesma coisa. Então, o mínimo, nós temos seguido a orientação da Sociedade Americana de Endocrinologia, né, chamada de Endocrine Society, que é de 40 nanogramas por ml.
Mas veja, nós estamos já com talvez 11 meses de pandemia mundial, né? E mais de 19 mil publicações já foram feitas a respeito da importância de se otimizar os níveis de vitamina D para se obter proteção contra a Covid-19, para evitar que a pessoa adquira a Covid-19 e, se adquirir, não adquirir uma forma grave da doença que necessite de hospitalização ou gravíssima que necessite até de tratamento na UTI. E já tem artigos publicados até que vieram da Espanha, né, que na realidade se diz que vai ser publicado agora em outubro, está marcado para publicação em outubro, mas já está disponível, e eles usaram um derivado da vitamina D e meia miligrama de vitamina D foi suficiente para impedir que 50 pacientes, só um deles necessitou internação na UTI, e e nenhum veio a falecer, né? O que contrastou completamente com os pacientes que não receberam esse derivado da vitamina D. Isso foi uma dose única, diga-se de passagem, né? E não foi uma superdose. No caso das pessoas que não receberam, do grupo que não recebeu, que foi chamado de grupo controle ou grupo placebo, né? Metade dessas pessoas foi para a UTI e acho que houve 2 mortes nesse grupo. Né? Então, definitivamente, nós temos buscado aconselhar as pessoas a tomarem uma dose que coloque elas perto do nível de 100. Né? Não tem problema se passar um pouquinho do nível de 100, porque os gráficos que aparecem nas publicações, né, em que se mediu o nível de vitamina D em pessoas que contraíram a Covid-19 e foram hospitalizadas, portanto, eram pessoas que tiveram casos graves de vitamina D, quase todas elas estavam abaixo de 40, né, que necessitaram de hospitalização. Né? Entre aquelas que estavam acima de 60, até houve alguns casos que necessitaram de hospitalização, mas não houve um único falecimento. Então você vê o quanto é importante, né? Provavelmente muitas pessoas tiveram Covid-19, mas como tinham níveis acima de 60, por exemplo, e não tinham resistência à vitamina D, né? Porque parte da população tem resistência à vitamina D, elas não tiveram um quadro grave o suficiente ao ponto de necessitar a hospitalização. Nós precisamos normalizar, não para daqui a 4 meses, mas para agora, né? Os níveis de vitamina D de toda a população. Né? Então, a dose necessária para alcançar os níveis de 80 a 100, em torno de 80, por exemplo, nanogramas por IVN, a dose única é de 600 mil unidades de vitamina D. Só que isso é uma média, né? Existe uma variação em torno dessa média. Existem pessoas que são magras, têm pouca gordura debaixo da pele e com essa dose vão passar de 100, nenhum problema. E existem pessoas que estão na parte inferior dessa faixa de variação, né, que ainda vão continuar deficientes. Mas se você tem que dar uma recomendação geral, a gente diria que você tem que tomar 600 mil unidades de vitamina D e começar logo a tomar a sua dose de manutenção, que, como eu disse, vai variar de acordo com o seu peso. O correto é que você, depois de tomar essa dose chamada de dose de ataque ou de proteção, você você tivesse medido o seu nível de vitamina D para saber, porque se você foi uma pessoa que está com sobrepeso, com peso ou com peso a nível de obesidade, é muito provável que você vai ter que ou repetir essa dose, é possível até que tenha que repetir essa dose e medir novamente, para você alcançar logo aqueles níveis de 80
a 100 nanogramas por ml. Né? Uhum. Lembra que os estudos que mostraram, eles medem, eles demonstram qual foi a média que foi alcançada, né? Então as pessoas passaram desse nível de 16 e foram para 77, mas isso foi a média, foi a média. Provavelmente teve pessoas que passaram de 100, provavelmente não. A gente vê pela medida de variação, chamada de desvio padrão, que teve pessoas que passaram de 100 e pessoas que não alcançaram sequer 40 com essa dose. Então, o ideal seria que depois de tomar essa dose, se a pessoa tem um peso acima do normal, para a sua altura, né, ela fizesse a medida da vitamina D para ver que nível ela alcançou. Perfeito.